Já caiu um mosquitinho aqui, eu bebi, é bom que tem proteína, né? Então, olha só. Aqui, posição... Agora vamos comparar reta e plano. Posição relativa entre uma reta e o plano. Vamos estudar essa questão aqui agora, já é o segundo tópico. Primeiro foi reta e reta, a gente já discutiu, depois a gente vê exercício. Vamos ver agora a posição relativa entre reta e plano, tá? Entre reta e plano. Então, qual que é a situação aqui? Imagine que você tenha... Imagina que... Vamos ver como é que o livro faz aqui, ó. Imagina que... Quer dizer, eu acredito que ele vai pegar a equação vetorial para representar a reta, né? Olha lá. Posição relativa entre reta e plano. O problema que queremos resolver agora é, você tem uma reta R, um plano π, os dois no espaço. Decidir se... Aí pergunta para a turma, antes da gente fazer as contas. Aquilo que eu falei, que o livro falou que vai precisar mais até do bom senso, né? E bom senso aí, no caso, significa imaginação geométrica, visualização 3D. Então, se eu tenho uma reta, turma, e um plano, alguém diz para mim quais são as possibilidades no espaço entre uma reta e um plano. O que você tem de possibilidades aí? Ela Alguém está fala para contida mim. no plano, ela cruza o plano ou não tem contato com o plano. Ou seja, não tem contato significa que ela está o quê em relação ao plano? Paralela, né? Paralela, aí. Então, ó, recapitulando o que ele falou, vou escrever aqui. Primeira opção que você pode ter entre uma reta e um plano. Reta contida, né? Reta contida no plano. Essa é uma primeira opção. Tá? Segunda opção que você pode ter, a reta é paralela, que é essa que ele falou que não toca o plano. Paralela ao plano. Terceira e última opção, reta fura o plano. Tá? A reta fura o plano. Esse caso da reta furar o plano, como é que a gente poderia dar um nome para isso aí? Reta transversal ao plano, tá? Ou concorrente ao plano, mas é comum a palavra transversal, tá? Reta transversal. No caso em que ela está contínua, vamos colocar na lousa aqui as possibilidades. As possibilidades são três. Três possibilidades. Então, primeira, reta contida no plano. A reta R está contida no plano π. Isso é equivalente a dizer o quê? Se a gente for escrever em termos... Porque, veja, tanto uma reta quanto um plano podem ser pensados como um conjunto de pontos. Tá? Eles podem ser pensados, imaginados, uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Um plano também é um conjunto de infinitos pontos. Quais são uma operação típica entre conjuntos? A operação de interseção. Então, eu posso escrever assim, qual vai ser a interseção da reta com o plano, caso a reta esteja contida no plano? Quem que é essa interseção? Alguém fala para mim. É a própria reta, né? É a própria reta. Certo? Reta, interseção, plano é igual à própria reta. Tá? Então, tá lá. Se a reta está contida no plano, R interseção π é igual a R. Ok? Agora, segunda possibilidade. Se a reta, o que a gente falou ali? É paralela ao plano. Se a reta estiver paralela ao plano, então, isso é equivalente a dizer que a interseção dela com o plano é igual a quem? Vazio. Conjunto vazio, não tem nenhum ponto na interseção. Terceira possibilidade, reta R transversal. Ele colocou um símbolo aqui, meio que eu nunca vi, ó, tipo um tridente do demônio aqui, mas eu sei lá que símbolo é esse, tá? Eu vou colocar assim, reta transversal a π. Isso equivale a dizer, se uma reta está transversal a π, isso significa que a interseção entre R e π é igual a quem? É igual a um ponto P. Tá? Então você pode ter infinitos pontos, nenhum ponto ou um ponto só. Certo? Então, beleza. Em termos de desenho, como é que ficaria isso aí? Você consegue ilustrar com desenho para a gente ver? Consigo. O caso 1 seria o quê? Você tem o plano aqui. Imagina que esse aqui é teu plano π. Certo? E imagina que a tua reta
R, ela está aqui assim, ó. Reta R, ok? Plano π. R contida em π. Aí o segundo caso, duvido que você consiga. Consigo. Imagina que você tem aqui o plano π, e você tem uma reta R aqui, ó. Como é que a gente pode fazer ela? Vamos fazer ela aqui assim, ó. A reta está como se ela estivesse sobrevoando o plano. Tá? Reta R está aqui. Pode estar por baixo também, não tem problema. Tá? R paralela a π, sem tocar no plano. E o terceiro caso é o que a reta fura o plano. Então você tem que imaginar você pode imaginar um plano aqui assim, ó. Olha lá. E você tem aqui, esse aqui é o plano π, aí a tua reta vem aqui, ó. Não precisa estar perpendicular 90 graus, tá? Ela pode estar num outro ângulo aqui. Vem aqui, pum, esse aqui é o ponto P, onde ela furou o plano. Ela continua lá por baixo. Vai embora. A reta furou o plano, tá? Pode estar 90 graus também, mas não é obrigatório, tá? Uma outra possibilidade. Pum. Vamos dizer que aqui é um ponto Q, tá? Cortou aqui 90 graus. Continua lá para baixo. Foi embora. Tá lá. Tá? Então são os três casos. Nesse caso aqui, tem aquele símbolozinho lá que ele usou, né? R transversal, R transversal a plano π. As três possibilidades estão ilustradas aí para você. Bom, professor, agora em termos de conta, como é que eu vou fazer as contas para, que nem a gente fez as contas ali no caso de posição relativa de duas retas, como que vão ficar as contas? Bom, então para fazer as contas, primeira coisa eu tenho que ter a equação da reta e do plano. Tá? Primeira coisa, fixou um sistema de coordenadas, O é 1, E2, E3. E aí apareceu coordenada para todo mundo. Então a equação da reta, ó, ele escreveu a equação vetorial. Então imagina que você tem um sistema de coordenadas O, E1, E2, E3, fixou o sistema. Aí você vai ter uma equação vetorial para a reta R, x igual a mais lambda v, já colocou coordenadas direto, x0, y0, z0, mais lambda vezes o vetor diretor v, já chamou de MNP. Posso, a partir dessa equação vetorial, se eu quiser abrir as equações paramétricas? Pode. Como é que ficariam as equações paramétricas? Ficaria o seguinte, x, y e z. x0 mais lambda m, y0 mais lambda n, z0 mais lambda p. Tá lá. Isso aqui seriam as equações paramétricas da R, dá na mesma aqui, tá? Vetorial equivalente às paramétricas. E o plano π? O plano π, ele escreveu a equação geral, olha lá. Equação geral do plano. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, imagina só que eu queira saber se existe uma interseção entre essa reta e o plano, ou não. Porque eu já percebi ali pelos desenhos que eu fiz, nem vou fazer de novo. Só olhando ali para os desenhos que eu já fiz, olha ali que eu percebi, que tudo se resume ao seguinte, né? Até coloquei as interseções aqui. Ou a reta pode não ter interseção nenhuma com o plano, que é o caso da reta paralela. Ou se ela tiver interseção, ou vão ser infinitos pontos, ela vai estar inteira contida dentro do plano, ou vai ser um ponto só, a interseção, que é o caso onde ela fura o plano, onde ela é transversal. Tá? Essa situação de ser ou um, aqui, ou um
ponto de interseção, ou nenhum ponto de interseção, ou infinitos pontos de interseção, 1, 0, infinito. Isso é justamente a situação dos sistemas lineares em matemática. Quando a gente está estudando matemática, a gente tem o campo de estudo dos sistemas lineares. Sisteminhas desse tipo, assim, 2x mais 3y igual a 1, x menos y igual a 2. A hora que você resolve um sistema desse, você pode ter infinitas soluções, você pode ter nenhuma solução, ou você pode ter uma solução única. Seria sistema possível e determinado, se tiver uma solução só. Sistema possível e indeterminado, se tiver infinitas soluções. Ou sistema impossível, se não tiver nenhuma soluções. Tá? Professor, por que você de repente começou a falar de sistema linear? Porque eu percebi que parece que está tendo uma relação entre as duas coisas. Parece que a solução desse problema da interseção da reta com o plano tem a ver com a solução de um sistema linear, porque o sistema linear só pode ter ou ele vai ter uma única solução, ou ele vai ter infinitas soluções, ou ele vai ter nenhuma. É exatamente os mesmos três casos, né? Aí, quer dizer, está dando uma impressão, que aí essa impressão leva a gente a pensar o quê? Será que dá para traduzir esse problema de achar a posição relativa ou tentar achar a interseção, né? Você vê, a posição relativa sempre foi equivalente a alguma interseção. Ou a interseção é um ponto, ou é infinito, ou é nenhum. Será que dá para traduzir esse problema na forma de um sistema linear? Ué, vamos olhar para as equações envolvidas. Vamos olhar para as equações envolvidas. Na hora que você olha para as equações, você fala, ó, isso aqui é uma equação linear. Não tem nenhuma variável elevada ao quadrado, não tem variável no denominador, não tem seno, não tem cosseno, não tem exponencial, e elevado a x, é só número vezes letra, número vezes variável, mais número vezes variável, equação linear. E essas três equações aqui são lineares também. Então, vou fazer o seguinte, vou juntar as 4 equações num sistema só. Vai ser um sistema linear. E se ele tiver uma única solução? Bom, como esse sistema já vai ser tudo junto, as equações da reta e a equação do plano, a solução dele, se sair uma solução única, vai ser o ponto de interseção da reta furando o plano. Se não sair nenhuma solução desse sistema impossível, significa que a reta está paralela ao plano. Se der infinitas soluções, significa que a reta está contida no plano. Essa é uma ideia para a gente começar a atacar o problema. Vamos ver o que vai acontecer se eu juntar as três num sistema só. Como é que ficaria esse sistema? Esse sistema ficaria assim, ó. A primeira equação dele seria essa aqui. X igual x0, x igual a x0. Vocês estão acompanhando aí, turma, o que eu estou falando? Vocês já me abandonaram aqui? Deixa eu tomar mais um pouco de suco com mosquito. Legal, legal. Fiquei feliz agora, não estou sozinho aqui. Olha o pessoal aí. Olha o pessoal aí. X igual a x0 mais lambda m. Y igual a y0 mais lambda n. Z igual z0 mais lambda p. E aí junta essa última equação aqui. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tá lá. Agora, vamos dar uma organizada nesse sistema. Esse sistema é equivalente a eu escrever o quê? Por exemplo, você vê que está organizadinha essa equação aqui. Número vezes x, mais número vezes y, mais número vezes z, mais número igual a 0. Tá? Então, vamos tentar deixar tudo organizadinho assim. Por exemplo, essa primeira equação aqui ficaria como? Ficaria 1x mais, ela não tem y, então seria 1x mais 0y mais 0z mais... Veja que lambda é uma variável também. São 4 variáveis aqui, né? X, deixa eu deixar escrito aqui. Variáveis. Quem são as incógnitas, né? Incógnitas, a gente costuma usar essa palavra na teoria de sistemas lineares, né? Quem são as incógnitas do sistema? Elas são x, y, z e lambda. O resto é tudo valor fixo constante. x0, y0, z0 são constantes, m e np são constantes, a, b, c, d são constantes. Zero é constante também. As variáveis que tem aqui são x, y, z e lambda. Então, voltando aqui, reescrevendo a primeira equação.
reescrevendo a primeira equação. 1x mais 0y mais 0z. Aí vou passar esse para cá, porque lambda é variável também, menos m lambda, igual a x0. Aquele x0 eu vou deixar do lado de lá. Pronto, reescrevi a primeira equação organizadamente. X primeiro, y depois, z depois, lambda depois, e deixa do lado de cá o que sobrar. Termo constante, vamos dizer assim. Segunda equação, não tem x na segunda equação, então fica 0x mais 1y mais 0z menos n lambda igual a y0. Agora, faltam duas equações aqui. Terceira equação, 0x, não tem x, 0y, não tem y, mais 1z, menos p lambda, igual a z0. E a última equação seria essa equação geral do plano. ax mais by mais cz, mas não tem lambda, então é mais 0 lambda, igual a menos d. Vou jogar o que sobrar, que é o d, eu vou jogar para o lado de lá, fica menos d. Ótimo. Professor, mas aí que tá, agora tem um problema aqui diante de mim. O senhor já organizou aí o sistema e tal, esse sistema é composto das equações da reta junto com as equações junto com a equação geral do plano. O que vai acontecer para eu resolver? O que tem que acontecer para eu resolver esse sistema? Como que eu vou resolver esse sistema? Como que eu vou achar, ou melhor ainda, mesmo que eu não resolva, como eu posso pelo menos saber qual daquelas três possibilidades que ele vai ser? Se ele vai ser solução única e determinada, que significa reta furando o plano, se vai ser solução infinitas soluções, que significa reta contida no plano, ou se ele vai ser nenhuma solução, que significa reta paralela ao plano. Tá? Bom, eu vou lembrar para vocês um negócio, caso vocês não se lembrem, a maioria das pessoas já estudou isso, né? Mas eu vou lembrar aqui para vocês, acho que é mais fácil eu procurar na internet do que ficar escrevendo. Regra de Cramer. Olha lá, ó. Regra de Cramer. Vocês se lembram disso? Para sistema linear, olha aí, ó. Brasil Escola, toda matéria, prepara Enem. Vou aqui nesse aqui, que parece que eu já cliquei em algum momento na minha vida, provavelmente na quarta-feira durante a aula. Então, olha só, a regra de Cramer, aí, aqui embaixo tem uma formulinha, aqui ó, tem um exemplinho aqui para você, quem não se lembra. Ó, quando você tem, é que aqui, em vez de ele colocar um sistema como o nosso, de 4 equações, com 4 incógnitas, né? Quem são as incógnitas aqui? X, Y, Z e lambda, são as incógnitas. Quem são as equações aqui? Uma equação, duas equações, três equações, quatro equações. Então, é um sistema de 4 equações, 4 incógnitas, ok? Ali ele não colocou um 4 por 4, ele colocou um 2 por 2. Duas equações, primeira e segunda, e duas incógnitas. Você vê que está organizadinho igual o nosso. X com X, Y com isso, Y termos constantes. X com X, Y com Y, Z com Z, lambda com lambda, termos constantes. Mesma coisa. Então, vamos ver. Como que você aplica a regra de Cramer? A regra de Cramer é o seguinte, você quer saber o valor de x e y desse sistema? Quero. Você escreve a matriz do sistema. O que é a matriz do sistema? É muito fácil, só você copiar aqui os coeficientes das incógnitas. Só tem duas, x e y, então os coeficientes são 3, 2, 1 e 3. Aí, para você escrever o sistema completinho, nem precisa escrever, mas vamos supor que você queira escrever. Ficaria assim, ó, matriz do sistema, aí uma matriz coluna só com as incógnitas e uma matriz só com os termos constantes. É só uma questão de notação isso aqui, não vai fazer conta nenhuma com isso. Por exemplo, vamos supor que a gente quisesse escrever o nosso nessa notação aí. Como é que ele ficaria na notação matricial, o sistema? Você teria que escrever aqui a matriz. Pode usar parênteses ou colchete para a matriz, né? As duas notações são corretas. 1, 0, 0, A. Olha lá, estou escrevendo ele na forma matricial. 0, 1, 0, B, ok? 0, 1, 0, B, 0, 0, 1, C, 0, 0, 1,
C, e finalmente, menos M menos N, menos P e 0. Pronto, já escrevi. Agora, escrevi a matriz do sistema. Agora você tem que colocar uma matriz coluna só com as incógnitas, né? E depois uma matriz coluna, sinal de igual, e depois uma matriz coluna só com os termos independentes. Só uma questão de notação isso aqui, não vai fazer conta nenhuma com isso. Quem são as incógnitas? Na ordem que você veio escrevendo aqui, x, y, z e lambda. Quem são os termos independentes? x0, y0, z0 e menos d. Tá lá. Ok? Z0 menos d. Pronto, escrevemos o nosso sistema na notação matricial, que nem ele fez aqui. Agora, o que é a regra de Cramer, que é o que interessa? Beleza, você quer resolver o sistema, você quer achar o valor de x e o valor de y. Aí eu não vou demonstrar aqui para vocês, espero que a Caroline não peça aqui para eu demonstrar, tá? Isso aqui é uma coisa, na verdade, de ensino médio. Você, na verdade, resolve da seguinte forma. Primeira incógnita, x, vai ser uma divisão de dois determinantes, tá? Segunda incógnita, y, também é uma divisão de dois determinantes. Mas como que são esses determinantes? Repara que o do denominador é igual. Ele é só o determinante dessa matriz aqui. Ó. 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3. E o de cima? Ele é o determinante dessa matriz, só que você apaga a coluna da variável que você está e coloca a coluna dos termos independentes. Então aqui, como você está na variável x, ele apagou a coluna do x, apagou o 3, 2 e colocou 9, 13. Aqui, como você está querendo achar a variável y, você apagou a coluna do y, que é 1, 3, e colocou no lugar do 1, 3, o 9, 13. Tá? Dividiu, calcula os dois dets, divide um pelo outro, você tem a solução do sistema. Agora, veja bem, você vai falar, professor, mas espera aí, pode ser que... Vocês estão acompanhando isso que eu estou mostrando aqui da regra de Cramer? Quem está acompanhando aí? Dá um feedback. Vamos ver se tem alguém. Aí, Rafael, beleza. Rafael, olha só. O que acontece é o seguinte, esse determinante aqui embaixo, que é o determinante da matriz do sistema, ele pode dar zero. Olha o pessoal aí, Vitor Watanabe, Laerte, Juliene. Se esse determinante aqui embaixo der zero, ferrou, eu não vou conseguir calcular a regra de Cramer. Mas e se ele der diferente de zero? Se ele der diferente de zero, você está vendo que você calcula. Porque o de cima pode dar zero, pode dar diferente, tanto faz. O problema é o de baixo. Então, para o sistema ter solução, e solução única, que no nosso caso seria a reta furando o plano, pela regra de Cramer, esse determinante aqui de baixo, que é o determinante dessa matriz do sistema, que está aqui embaixo, ele tem que ser diferente de zero. Aí você vai conseguir calcular o outro det também, e vai achar o valor de x, y, z e lambda, tá? Se você quiser. Se você só quiser saber a posição relativa, se a reta está furando ou não o plano, você só calcula esse det uma vez e vê que ele dá diferente de zero. E pronto, se ele é diferente de zero, a reta fura o plano, porque vai dar solução única. Tá? Professor, e se ele der igual a zero? Se ele der igual a zero, não tem como você calcular a solução única aqui, porque vai ficar dividido por zero. Então, significa que, se ele der igual a zero, significa que não é reta transversal. É reta paralela ou contida. Aí, como que eu vou fazer para descobrir qual dos dois casos que é? Aí é muito simples. Você só pega um ponto da reta, pode ser aquele ponto que aparece ali na equação dela, e substitui as coordenadas daquele ponto, igual eu fiz na hora que eu estava explicando a questão do feixe de plano para a Caroline. Você substitui aquelas coordenadas do ponto da reta na equação do plano. Se der certo, significa que a reta está contida no plano. Se der errado, significa que a reta está paralela ao plano. Mas a primeira coisa que você faz é calcular o det. Então vamos lá. Só que, professor, eu vou precisar fazer isso toda hora, em todo exercício? Não. A gente vai calcular o det genérico aqui agora, totalmente literal, e já vai dar uma fórmula, que você já pode aplicar a fórmula direto, se você quiser. Tá? Claro, eu faço esse passo a passo e essa explicação para você entender da onde que está vindo a fórmula, não ficar uma coisa totalmente decorada. Né? Então, vou escrever assim, voltando aqui para a tinta branca. Para que o sistema acima tenha sistema linear, né?
Seria bom escrever que é um sistema linear. Quer dizer, nós estamos dentro da teoria aqui de regra de câmara para sistema linear. Para que o sistema linear acima tenha uma solução única, que no nosso caso, pensando na geometria do nosso problema, que é reta e plano, o que significaria a solução única? Reta transversal ao plano, R fura π, ou seja, R interseção π é um ponto P, devemos ter det diferente de zero, det daquela matrizona ali, a matrizona do sistema, tá? Isto é, vamos colocar ele aqui, isto é, esse determinante aqui, vamos escrever ele aqui, 1, 0, 0, A, 0, 1, 0, B, 0, 0, 1, C, menos M, menos M, menos M, menos N, menos P, 0. Esse det, ele tem que dar diferente de 0. Isso aqui implica que a reta R fura o plano. Isso implica R interseção plano igual a apenas um ponto P. Claro, aí se der igual a zero, aí a gente fala depois, porque aí é mais tranquilo, né? Se der igual a zero, significa que ela não fura. Então, quais são as opções? Ou ela está paralela, ou ela está contida. Como que eu vou diferenciar? Pego um ponto da reta e substitui na equação do plano. Satisfez? Reta contida. Não satisfez? Reta paralela. Acabou. A continha é bem fácil. E como que ficaria a continha desse determinante? Professor, você até hoje nesse curso só ensinou a gente mexer com det um pouquinho 2x2 e bastante 3x3, mas você nunca falou do det 4x4. Aí pergunta para a turma, quem que já ouviu falar para det 4x4 no desenvolvimento de Laplace? Quem já ouviu falar nisso? Desenvolvimento de Laplace. Olha aí, Rafael está comemorando aqui. Quer dizer, esse desenvolvimento de Laplace, eu já vou até digitar aqui na internet, ó, aqui, ó, acho que deve ter aqui na Wikipedia também. Desenvolvimento de Laplace, será que não tem? Vamos ver aqui, não tem. Olha isso. Desenvolvimento. Olha lá, desenvolvimento de Laplace determinante. Olha lá o que vai acontecer. Aqui, ó, teorema de Laplace, ele chamou. Né? Então, esse aqui calcula determinante de qualquer ordem. Como é que funciona? Vamos pegar um exemplo aqui para o aluno se lembrar. Ó, que no caso ele pegou um exemplo de uma matriz 3x3, mas ele serve para qualquer ordem. Inclusive vai servir aqui para o nosso 4x4. Então, só para quem não se lembra, você escolhe uma linha ou, se você preferir, uma coluna. Aqui né, ele fez dos dois jeitos. Ó. Nesse caso, ele pegou a primeira linha, olha aqui, 1, 2, 3. É exatamente a primeira linha. Ou no segundo exemplo aqui que ele deu, para o mesmo determinante, ele resolveu pegar a coluna do meio. 2, 5 e 8. Mas aí, o que eu faço, professor? Você faz o seguinte. Você escolheu uma linha, escolhe a primeira, por exemplo. Você vai fazer cada número da linha vezes um outro determinante menor. No caso, se é 3x3, esse aqui vai ser vezes um determinante 2x2. No nosso caso, é 4x4, vai ficar vezes um determinante 3x3. Por exemplo, se eu escolher aqui a primeira linha, vai ficar assim, det, né? Det igual. Pega aqui o primeiro, 1 vezes, aí vai vir aqui um det 3x3. Mas como que é esse det 3x3, professor? Eu não consigo entender muito bem nada do que o senhor fala. Como falou uma vez para mim um aluno. Então, deixa eu explicar melhor. Você pegou aqui o número, pegou a linha, escolheu a linha primeiro, escolhi a primeira. Então, começa pelo primeiro número. Ele vezes. Aí tira a linha e tira a coluna dele. Eliminou a linha, eliminou a coluna, pega o que sobrou. 5, 6, 8, 9. Então, no nosso caso aqui, pegou 1, tirou a primeira linha, tirou a primeira coluna, o que sobrou? 1, 0, menos N, 0, 1, menos P,
BC0. Aí eu notei que ele colocou um menos. Sim, você tem que ir alternando o sinal. Mais, menos, certo? Porque ele pegou a primeira linha. Se você começasse na segunda linha, seria menos, mais, tá? É sempre assim. Mesma coisa com as colunas. Se você tivesse pego a primeira coluna, seria mais, menos, mais. Só que ele pegou a segunda coluna. 258 é a segunda. Então começa com menos. Menos, mais, menos. Tá? Tem que ir alternando, trocando o sinal. Então aqui, primeira linha, começou com mais, vai para o menos agora. Menos, a gente também faz a mesma coisa. Menos, só que olha a vantagem de ter zero na linha ou na coluna. Aqui fica zero, não vou nem escrever o det, porque vai dar zero. Zero vezes ele vai dar zero. Próximo elemento, mais, menos, mais. Também é zero. Zero vezes, não vou nem escrever o det, porque vai dar zero. Próximo elemento, aí é menos. Mais, menos, mais, menos. Cuidado que tem outro menos aqui do elemento. Menos, menos m. Aí, só que agora eu vou ter que escrever o det, porque não é zero aqui, é menos m. Como é que ficaria esse det? Tira a linha e tira a coluna do elemento. Quem que sobra? 0, 1, 0. 001, ABC. ABC, certo? Bom, como é que vão ficar essas contas? Bom, vamos fazer aqui. Esse 1 vezes não vai alterar nada, então não precisa nem copiar, só vamos fazer direto determinante aqui. Diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 0, dá 0. 0 vezes C vezes menos N, dá 0 também. B vezes 0 vezes menos P, deu 0. Menos, abre parênteses, diagonal secundária, menos N vezes 1 vezes B, menos NB. Menos P vezes C vezes 1, menos PC. 0 vezes 0 vezes 0, mais 0. Fechou. Esse termo aqui deu 0. Esse outro termo aqui deu 0. Agora o outro, menos com menos é mais. Mais M vezes, aí tem que fazer o det. 0 vezes 0 vezes C, dá 0. Diagonal principal. 0 vezes B vezes 0, dá 0. A vezes 1 vezes 1, dá A. Menos, né, botar um colchete aqui para não confundir. Menos, abre parênteses, diagonal secundária. 0 vezes 0 vezes A é 0. 1 vezes B vezes 0 é 0. C vezes 1 vezes 0 é 0. Aqui o total deu 0. Fecha colchete. Então, resultado. Ficou 0 mais 0 mais 0 é 0. Menos menos NB é mais NB. Menos menos PC é mais PC. Menos 0 mais 0 é 0. Mais M vezes, aqui dentro sobrou só o A, mais MA. Então, resultado, vamos ver o livro. Deixa eu escrever a formulinha final aqui, igual está no livro. Quer dizer, o resultado desse det deu... Cadê o resultado do det aqui? Olha lá, estou fazendo o mesmo passo a passo do livro aqui, olha ali a formulinha dele. A reta vai ser, quer dizer, primeiro eu vou escrever a fórmula, né? MA mais NB mais PC. Olha lá. MA mais NB, está aqui o NB, mais PC, certo? Esse é o det. Então, qual é a conclusão que a gente chegou? Portanto, o det é igual a MA mais NB mais PC. Professor, mas de onde vai ver esses números MA mais NB mais PC? Lembra que o ABC, ele nada mais é do que ele vem da equação geral do plano. Está aqui, ó. Daqui que você vai tirar o ABC. E o MNP? O MNP é o vetor diretor da reta. Já veio lá da equação dela. Então, quer dizer, o que essa fórmula está explicando para a gente é o seguinte, ó, eu apenas olhando para o vetor diretor da reta e olhando para o ABC aqui da equação geral do plano, eu faço essa tranquilíssima conta e o que a gente tinha dito antes? Olha lá, se der diferente de zero, que é o det, né? O det é isso aqui. Se der diferente de zero, vai ser reta transversal. Então, dessa forma, a reta R é transversal ao plano π, quer dizer, R interseção π é igual a um ponto P, reta transversal, C e somente C, esse determinante que é MA mais NB mais PC, NA mais NB
mais PC for diferente de zero, ponto final. Diferente de zero. Tá lá. Professor, e se ele for igual a zero? Agora sim, ó. Por outro lado, se esse det for igual a zero, a reta vai estar contida ou paralela. E como que a gente faz para distinguir? Vamos colocar na lousa. Se, vírgula, por outro lado, por outro. Deixa eu escrever aqui. Por outro lado, vírgula, se esse MA mais NB mais PC der igual a zero, a isso equivale a dizer, né? Eu vou escrever assim, por outro lado, MA mais NB mais PC igual a zero, é C e somente C, equivalente a reta contido no plano ou reta paralela ao plano. Como que você vai fazer para distinguir? C, vamos dizer que vamos lembrar que o ponto, olha lá, ó, x0, y0, z0 é um ponto que pertence à reta, tá? Tá? C, mas não precisa, você pode pegar ele sempre para fazer esse teste, tá? E substitui na equação geral do plano. Qual que é a equação geral do plano? É essa aqui. Então, se você pegar um ponto da reta, pode ser o x0, y0, z0? Pode, sempre, sempre. Se você pegar e substituir na equação do plano, quer dizer, e der certo, ou seja, se a x0 mais b y0 mais c z0 mais d for realmente igual a zero, quer dizer, o ponto x0, y0, z0 satisfez a equação geral do plano. Então, isso vai implicar que a reta, não só aquele ponto, tá? Veja, se uma reta é contida ou paralela, só tem duas opções. Um ponto dela está no plano, aquele ponto arrasta todos os outros para estar no plano também. Então a reta está inteira contida no plano. Agora, caso contrário, quer dizer, se você fizer essa conta e der diferente de zero, caso AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D for diferente de zero, quer dizer, não satisfez, o ponto não tá o ponto da reta não está no plano, então a reta inteira está fora do plano. E a gente tem uma reta paralela ao plano. Tá? Fechou. Então vamos terminar, só para fechar esse vídeo aqui, que já está bom, vamos só ver o que ele termina de falar. Assim podemos estabelecer o seguinte roteiro para a posição relativa de uma reta. Pega um vetor diretor da reta V, pega uma equação geral do plano, com o vetor V você já tem o MNP dessa equação, com a equação geral do plano você já tem o ABC também para substituir aqui, faz AM mais BN mais CP, diferente de zero, faz a conta AM mais BN mais CP, se der diferente de zero, reta transversal ao plano, reta fura plano. Para obter o ponto comum, basta resolver o sistema formado por suas equações. Quer dizer, sistema que ele diz é esse aqui, né? Sistema que ele diz é esse aqui. Mas se já deu diferente de zero, determinante, você pode usar aquela regra de Cramer. Monta aquele sisteminha que é igual a esse aqui, só que apagando essa coluna e substituindo essa. Aí você tem o X, né? Seria um jeito de fazer, tá? Outro jeito de fazer, que talvez seja mais interessante do que fazer por Cramer, se você quiser, você já viu lá que é diferente de zero, que o sistema tem solução. Você volta para esse sistema original aqui, ó, vou dar uma dica para vocês. Você já tem quanto vale x, já tem quanto vale y, já tem quanto vale z. Pega esses três valores aqui de x, y, z e substitui na última equação. A última equação vai ficar toda em termos só de lambda. Aí acha o lambda. Substitui aqui, você tem o ponto de interseção, x, y, z. Tá? Bem legal. Depois a gente faz um exemplo, um exercício relativo a isso na próxima aula. Tá? Então tá lá. Agora, voltando aqui para o livro. Então, peguei um vetor paralelo à reta, peguei a equação geral do plano. Tem o MNP, tem o ABC. Fez essa conta, deu diferente de zero. Reta fura plano. Como que eu acho o ponto comum se precisar, se o exercício pedir? Faz aquele esqueminha que eu ensinei. Pega
o XYZ aqui, acho que é o mais fácil que tem. Substitui, pega esses 3 XYZ, cada um deles substitui aqui, XYZ. Resolve a equação, vai dar lambda igual a tanto. Pega o lambda, substitui nas 3, sai as coordenadas XYZ do ponto de interseção. Tá? Agora, vamos supor que aqui não deu diferente de zero, deu igual a zero. Aí a reta pode estar contida ou paralela. Para decidir isso, pega um ponto da R e substitui na equação do π. Se der certo, a R está contida em π. Se não der, a R está paralela a π. É exatamente o que eu expliquei para vocês agora ali no final. Observações finais aqui. Vamos ver se tem muita observação. Não, exercícios resolvidos. São 2 observações só. Primeira, vamos supor que o sistema seja ortogonal. Então, significa que o ABC da equação vetorial do plano é um vetor normal. E esse número, essa observação vale a pena escrever aqui, porque ela é bem interessante. Observação, escrever aqui no finalzinho. Eu aproveito e faço um desenho. Vamos supor que você está num sistema ortogonal. Peraí. Observação. Supor que você está num sistema de coordenadas O e JK, que em muitos exercícios você pode prestar atenção, mas nem sempre, né? Supor que isso aqui é um sistema ortogonal. Então, o que acontece no sistema ortogonal? O ABC da equação do plano, se o plano π, 2 pontos, é AX, plano π é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, então um vetor normal a esse plano é o vetor ABC. É o vetor ABC. Certo? Tá lá. E o que você pode interpretar dessa formulinha AM mais BN mais CP? Bom, MNP é o vetor diretor da reta. O vetor diretor da reta é o MNP. Ele é paralelo à reta R. Então, ele é vetor diretor da reta. Então, o Rafael, agora há pouco, tinha me falado do produto escalar. Então, essa fórmula aqui é o produto escalar. Isso tudo implica que a fórmula AM mais BN mais CP, AM mais BN mais CP, nada mais é do que o produto escalar entre o vetor normal e o vetor diretor. Daí, qual que é a interpretação que isso nos permite? Ela nos permite interpretar a fórmula dando zero como os vetores estando ortogonais. N escalar V igual a zero, se e somente se... Isso é CAP8, né? Se e somente se os vetores são ortogonais. Professor, por que ele está falando isso? Vamos fazer um desenho aqui, só para ilustrar. Ele está falando para você entender o seguinte, ó, o sistema de coordenadas ortogonal nos permite entender que quando dá zero, a reta é paralela ou contida. Por quê? Porque a reta está aqui, R, o plano está aqui, o vetor diretor dela está aqui, digamos que esse aqui seja o vetor R, e o vetor normal ao plano está aqui. E a hora que você faz o produto escalar, eles estão ortogonais, produto escalar dá zero. N, eu chamei de V ali na explicação, tá? Mas o V é o R aqui. N escalar R igual a zero, significa que N está ortogonal a R. Mesma coisa, numa reta contida, mas a mesma coisa aconteceria se a reta tivesse paralela, aqui embaixo, ó, sem estar contida. Se a reta tivesse aqui, você teria o vetor R, por exemplo, aqui, e o vetor normal aqui assim. Eles estariam ortogonais do mesmo jeito. Tá lá. Então, quer dizer, reta para... Por isso que tem... Quer dizer, ele está justificando por que dá zero aquilo lá, né? Porque no sistema ortogonal você vê claramente que é um produto escalar do vetor diretor normal. Porque a reta estivesse furando o plano. Se a reta estiver furando o plano, ela vem aqui embaixo, entra aqui e fura o plano aqui e vai embora. Num ponto P.
Ó, se você for ver, o vetor diretor dessa reta está aqui, assim, certo? E o vetor normal está aqui, assim. Então, evidentemente, eles não estão 90 graus, eles estão num ângulo aqui, que é diferente de 90 graus. Então, não vai dar diferente de zero nesse caso aqui. Né? Supondo que esse aqui é o vetor normal e esse aqui é o vetor diretor da reta, vamos chamar ele de S. Então, aqui nesse caso, você tem N escalar S diferente de zero. Por quê? Porque o N não está ortogonal. Não está ortogonal com, perdão, plano π, perdão, é N sim. O vetor N não está ortogonal com o vetor S. Fechou. A reta está furando o plano. Tá? Então, diferente de zero igual a zero. Está justificando exatamente a fórmula que a gente calculou antes. Tá legal? Bom, a condição AM mais BN mais CP igual a zero significa, pois, que os vetores são ortogonais. Temos, assim, uma interpretação geométrica para 4A e 4B, que são as formulinhas ali que ele passou antes, ó, 4A e 4B, são essas duas, que a gente fez toda a dedução, tá? Bom, ok, reta transversal ao plano, eles não estão ortogonais, então o produto escalar tem que dar diferente de zero, olha lá, reta furando o plano, eles não estão ortogonais, então o produto escalar tem que dar diferente de zero. AM mais BN mais CP é diferente de zero. AM mais BN mais CP diferente de zero. Agora, quando a reta está contida ou está paralela, que foi o desenho que eu fiz primeiro aqui das duas, aí acontece isso aqui. O produto, elas estão ortogonais, os dois vetores. Então, o produto escalar, AM mais BN mais CP, tem que dar igual a zero. Tá? Bom, se for, observação 2, se forem conhecidos dois vetores LI paralelos a π, vamos supor que você tenha dois vetores diretores do plano, não tem o vetor normal, tem só os dois vetores diretores. E continua tendo o vetor diretor da reta, V igual a MNP, o vetor diretor da reta. Então, olha que interessante, se você fizer o det dos três, dá para você saber se a reta está furando o plano. Olha lá, você coloca os dois diretores e coloca os dois diretores do plano e depois, por último, o vetor. Aqui no caso ele colocou o vetor diretor da reta no meio, mas você não tem nada a ver, tá? Você poderia ter colocado o MNP e depois os dois do plano, não teria problema nenhum, tá? Legal essa observação 2. Então, se eu tenho uma reta e um plano, né? Outra observação aqui, passar um traço para não confundir. Se eu tenho uma reta e um plano, e eu não tenho o vetor normal do plano, equação geral, né? Esse tipo de coisa. Eu tenho apenas, vamos colocar assim, dois vetores diretores do plano. Vamos escrever eles aqui dessa maneira. Vamos dizer que eu tenho aqui um vetor U e um vetor V. Né? Então, esse vetor aqui seria esse U, que é DEF, U igual a DEF, e esse aqui seria o vetor V, que ele chamou de, não, W, que ele chamou de GHI. W, que ele chamou de GHI. Aí o que acontece? Aí imagina que você tem aqui a reta furando o plano. Então vamos passar uma reta aqui. A reta está vindo aqui assim. Vamos ver aqui assim, nessa direção. Pum. Aí furou aqui. Não, furou aqui não. Ela veio vindo. Vamos dizer que ela fura aqui para facilitar a figura, né? Só que está muito ruim aqui, calma aí. Pum, que aí continua aqui. Uma reta transversal aqui no ponto P, vetor diretor dela. Tá aqui, ó. O que você percebe desses três vetores? O vetor diretor dela ele chamou de V, vamos chamar de V. O que você percebe do V e o W? Eles são que nem uma base, eles são LI. Tá? Digamos que esse V aqui seja MNP. Então significa que reta fura plano, interseção é igual a um ponto P,
interseção igual a um ponto P, C e somente C. O determinante, agora é 3 por 3 mesmo. Quem que você vai colocar? MNP, DEF, GHI. Ele é diferente de zero, porque aí os três estão LI, a reta está furando o plano. Se você fizer o DET e dar igual a zero, significa que eles estão LD, mas o que isso vai significar? Que a reta está, tipo assim, contida no plano. E aí o vetor diretor dela está aqui assim, ó. Olha o vetor diretor, está vendo? Então, aqui seria o V, da reta contida no plano. O V e W estão paralelos ao mesmo plano. E aí esse DET vai dar zero. Tá? Então, interessante essa observação 2. Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui e a gente vai fazer o último videozinho mais curto aqui da aula, que é justamente para ver o último